Torne-se uma autoridade inquestionável e venda muito mais seus cursos, consultorias, mentorias e serviços. Eu tenho certeza que você já sabe disso. Você sabe que se tivesse um posicionamento mais forte, venderia muito mais. Mas talvez o que você não saiba é como construir esse posicionamento forte na prática. E é por isso que você está vendo esse vídeo, inclusive. Eu te falo que fica até o final porque a gente vai bater esse papo aprofundado sobre construção de posicionamento. E se tem uma certeza que você pode ter em relação ao posicionamento, em relação ao digital, é que posicionamento é praticamente 90% da venda no digital. E por que eu falo isso? Porque se você tem um posicionamento forte, ou seja, se as pessoas te veem como essa autoridade na sua área, elas confiam em você. E aí, os outros 10% são basicamente o fechamento dessa venda, que é você conversando com um lead no direct, ou no WhatsApp, ou fazendo uma call para apresentar a tua mentoria, a tua consultoria, o teu serviço, enfim. Ou seja, quanto mais forte o teu posicionamento, mais fácil é o fechamento das vendas. E o contrário também, quanto mais fraco o seu posicionamento, mais difícil é o fechamento das vendas. Então faz aí essa análise, né? Faz essa reflexão de o teu processo hoje é um processo fluido. As pessoas chegam no teu direct, por exemplo, mais prontas para comprar, perguntando como que funciona. Quando você explica, elas conseguem tomar a decisão, né, de fechamento ali rápido. Ou você é a pessoa que tem que gastar muita saliva, explicar, e vai, e volta, e às vezes dá desconto, abre uma condição especial de pagamento para conseguir vender, né? Faz essa análise, por quê? Porque essa facilidade ou dificuldade de fechamento é um dos principais indicativos sobre qual que tá, né? Como que tá a força do seu posicionamento hoje. Então, quanto mais difícil a venda, mais implica que o seu posicionamento precisa de ajustes. E quanto mais fácil a venda, mais implica que o seu posicionamento já é um posicionamento muito bom e muito forte. O ponto é que quando se fala de posicionamento, eu preciso começar trazendo algo para ser desmistificado, que é a ideia de que posicionamento é uma coisa só. Então é muito comum pessoas me perguntarem assim lá no meu perfil no Instagram: Rômulo, como que você se posicionaria se você fosse designer? Como você se posicionaria se você fosse mentor de psicólogos? Como você se posicionaria se você fosse tal coisa? E eu sempre respondo do mesmo jeito. Falo, ó, não existe um jeito só de você se posicionar sendo designer. Assim como não existe um jeito só de se posicionar sendo mentor de psicólogos ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque você falar que aquele profissional daquela área vai sempre se posicionar daquela forma, é dizer que todo profissional daquela área vai ser igual. Concorda? Eu vou chegar no perfil de um designer, depois de outro designer, depois de outro designer, e vai ser tudo a mesma coisa. Então, se todo mundo é igual, né, como que eu vou ali ter algum diferencial, ou como que eu vou mostrar para o meu lead, para o potencial cliente, que eu sou a pessoa que vale a pena de contratar? Não vou conseguir, porque eu vou estar igual a todo mundo. Então, não existe esse caminho único, não existe um padrão. Posicionamento não é uma coisa só de tal forma que se você trabalha na área tal, você se posiciona assim ou assado. Não é assim que funciona. Então essa é a primeira coisa que eu preciso que você entenda. Posicionamento é a soma de vários elementos. Dentro da minha metodologia, por exemplo, que eu chamo de método autoridade inquestionável, tem um exercício que eu falo que é o mapa do posicionamento. E no mapa do posicionamento existem 9 elementos que você precisa somar para a construção de posicionamento. E o mais engraçado é que o primeiro elemento, por exemplo, é a tua história. A sua história enquanto expert, a tua história enquanto profissional. Então, qual que é a trajetória que você percorreu até chegar hoje onde você está? E aí, no primeiro elemento, você já entende que não tem como ter um padrão, porque eu sou, por exemplo, mentor de negócios digitais. E existem diversos mentores e mentoras de negócios digitais também no mercado. Só que a minha história é a minha. E a de cada um é a de cada um. Não tem como a história de todo mundo ser igual. E se a história é a primeira base de construção de posicionamento, isso já implica que cada um vai ter um posicionamento de um jeito, a partir da sua própria história. Existem alguns outros elementos que vão compor esse mapa, como, por exemplo, seus valores, aquilo que você acredita, aquilo que você não acredita. E ver que quando eu falo isso, eu também reforço o ponto de que não dá para ser igual a todo mundo, porque eu tenho os meus valores, eu acredito em algumas coisas, não acredito em outras, mas cada um tem os seus. E cada um vai falar a partir do que acredita ou não.
A minha personalidade é um outro elemento. Então eu, por exemplo, tenho ali uma personalidade mais tranquila, sabe? Tipo assim, eu não gosto muito de ser agressivo, eu não falo de forma agressiva, eu não sou o cara que vai lá ficar apontando que você faz tudo errado, os teus defeitos, as tuas falhas, tocando o dedo na ferida e rodando para fazer doer, para você querer comprar meu produto. De jeito nenhum. Não sou essa pessoa. Eu não gosto de comprar de gente assim. Por que que eu seria essa pessoa? Não funciona para mim. Agora, tem pessoas do meu mercado que são. Por quê? Porque está mais alinhado com a personalidade delas. Elas se sentem confortáveis indo por esse caminho. E isso quer dizer que elas estão erradas e eu estou certo? Ou que eu estou errado e elas estão certas? Não. Isso só quer dizer que a gente tem personalidades diferentes. E a nossa personalidade imprime o jeito que a gente se comunica. E tá tudo bem, tá todo mundo certo, desde que cada um esteja respeitando o seu jeito de fazer e aquilo que você realmente é. Ponto. Outro elemento que compõe a tua construção de posicionamento é a tua identidade visual. E eu falo aqui, por exemplo, da qualidade visual do que você entrega. Por quê? Porque é muito comum, eu confesso que eu conheço muitos experts, inclusive a maioria dos experts que entram na minha mentoria, vem desse lugar ali que estão tão sofrendo em relação a esse ponto que eu vou falar, que são pessoas muito boas no que fazem, são verdadeiras autoridades, são referências naquilo que fazem. Só que a qualidade audiovisual, e aqui eu falo do conteúdo, as artes que eles criam, os vídeos que eles publicam, não estão à altura do profissional que eles são. E qual que é o problema disso? Quando eu chego lá no seu perfil, eu encontro uma arte que não está tão bacana, não passa tanto profissionalismo, passa um ar de amadorismo. O problema é que a pessoa que não te conhece, acabou de chegar ali, ela não tem muito parâmetro para saber se você é bom ou não no que você faz. O único parâmetro que ela vai ter é a percepção que ela tiver de você, a partir do que ela está vendo. Então, se a tua arte é amadora, aquilo transmite para ela amadorismo. E ela vai associar esse amadorismo da tua arte à qualidade da entrega do teu trabalho. Ou seja, se a arte me transmite amadorismo, o trabalho da pessoa tende a ser amador. Se aquele vídeo me transmite amadorismo, o trabalho da pessoa também deve ser amador. Então, a qualidade audiovisual do que você entrega está diretamente conectada com a percepção que as pessoas vão ter de você. E isso constrói posicionamento. Isso te coloca no lugar de uma boa imagem, um posicionamento forte, como também pode te colocar no lugar de uma imagem ruim, de um posicionamento fraco, que vai fazer as pessoas não enxergarem o valor do que você entrega. Aí qual que é a consequência mais comum disso? É a pessoa chegar, por exemplo, ela não encontrar uma qualidade tão boa assim lá no teu perfil e na hora que você falar o teu preço, ela sentir, mas eu acho que tá caro, não, acho que não vale. Ah, tá bom, eu vou pensar. Ah, eu vou conversar com meu esposo, vou conversar com a minha esposa, né? Vou me organizar. O que que é isso? Trocando, né, em miúdo aqui. A pessoa não enxergou aquele valor que você está cobrando. O preço que você está cobrando não está compatível com o valor que ela está enxergando ali do teu trabalho. E isso é um grande reflexo de um posicionamento que tem ruído, que é um posicionamento que é fraco. Então esse é um elemento que pesa muito na tua construção ali de posicionamento. Outro elemento que também pesa muito e também é muito pessoal é você entender qual que é o movimento que você lidera, porque o movimento que você lidera está diretamente ligado com a promessa que você faz. Por exemplo, eu falo que eu lidero um movimento de construção de autoridade inquestionável, ou seja, a minha missão e a minha promessa é transformar o máximo de pessoas em autoridades inquestionáveis nas suas áreas, para que elas vendam muito mais seus cursos, consultorias, mentorias e serviços. Então, eu, como mentor de negócios digitais, trago essa missão, lidero esse movimento e coloquei isso na minha promessa. Agora, tem outros mentores de negócios digitais que não vão trabalhar essa mesma promessa, que não vão trabalhar essa mesma missão, que não estão liderando esse mesmo movimento. Eles escolheram outros movimentos para liderar, eles trabalham outro tipo de promessa. E a tua promessa é um elemento muito forte dentro do posicionamento, porque imagina, se eu falo de construção de autoridade inquestionável, para que você venda muito mais. Se você, por exemplo, é um expert que está enfrentando esse tipo de problema,
que sente que teu posicionamento hoje não está à altura do valor do seu trabalho, da qualidade que você entrega, do potencial de venda que você tem, é natural que você se conecte comigo. E você queira aprender comigo como trabalhar, então, essa percepção de autoridade para que você consiga vender muito mais. Agora, tem mentores de negócios digitais que vão se posicionar em outro lugar, que vão assumir como missão, que vão assumir liderar um movimento mais de, por exemplo, funis de vendas. É um cara que vai escolher esse caminho do, eu quero difundir a visão de funis de vendas para vender mentoria high ticket. E essa vai ser a promessa dele. Então, se você é um expert que não está nessa vibe de, cara, eu preciso ajustar meu posicionamento para vender mais. Se você está caçando ali, cara, eu preciso implementar funil de venda para poder vender. É mais provável que você se conecte com ele. Então, entender o movimento que você quer liderar, a tua base de promessa e o que você realmente quer entregar para as pessoas é um ponto fundamental também de construção de posicionamento. E se você começar a juntar todos esses pontos, aqui eu falo de a tua história, os teus valores, a personalidade, o movimento que você lidera, a promessa que você coloca ali no seu trabalho, a identidade visual, a forma que você se comunica, tudo isso não tem como colocar numa caixinha e fazer um padrão. Todo designer vai ser esse padrão. Todo mentor de negócios digitais vai ser esse padrão. Percebe? Não tem como, porque isso é muito pessoal. É realmente muito de dentro para fora. É literalmente um mergulho interno primeiro, para você se entender, para depois entender como que você vai externalizar tudo que você encontrou nesse mergulho. Percebe? E um último elemento que eu vou trazer aqui para essa conversa, que eu sei que é o mais polêmico de todos, que é o que mais se fala, inclusive no digital, é sobre a forma que você se veste. Tá? Eu preciso reforçar aqui. A forma que você se veste também é um forte elemento de construção de posicionamento, sem dúvida. Agora, o que você precisa entender é que, assim como não existe um jeito padrão, né, para todas as outras coisas, também não existe um jeito padrão de se vestir para construir um posicionamento forte. Então, tem muita gente que acredita que se ela colocar um terno, se ela se vestir de um jeito mais formal, ela vai passar mais autoridade. Ela vai ter um posicionamento mais forte. E esse não é o caminho. Isso não é uma verdade. Por exemplo, eu estou agora falando contigo de camisa de gola careca, numa característica visual mais de um cara comum. Eu não estou de terno, eu não estou fumando um charuto, eu não estou com um copo de uísque, né? Que é aquele padrão do mentor high ticket. Só que o fato de eu não estar de terno não invalida a minha história, não invalida os 4 anos que eu tenho já dentro do mercado digital, não invalida os múltiplos 6 dígitos que eu já faturei nesse caminho, não invalida os mais de 2.000 alunos e mentorados que eu tenho dentro da minha base, não invalida nada do que eu construí até aqui, sabe? É a forma que eu me visto. E a forma que eu me visto está muito alinhada à minha personalidade e ela me ajuda a conectar pessoas que são semelhantes a mim. Então você provavelmente que está me vendo agora não é esse cara que se veste de terno. E não é a pessoa que se conecta com esses mentores high ticket que estão de terno, charuto e bebendo uísque. Provavelmente. Agora, se eu estivesse vestido assim, e você sendo a pessoa que não se conecta com isso, você provavelmente não estaria mais me assistindo a essa altura do vídeo. Por quê? Porque é o que eu falo. A vestimenta não invalida todos os outros elementos que você tem para se posicionar, mas ela vai filtrar quem se conecta ou não contigo. Então, se você é uma pessoa que se conecta mais com esse tipo de imagética, vai ficar aqui. Se você não conecta, você vai embora. E assim você vai filtrando. E aí você vê o perigo de você adotar um personagem que não tem a ver contigo. Porque imagina que eu, Rômulo, não entendendo isso que eu acabei de te falar, caio nessa ideia de que, mas se eu me vestir aqui de terno, né, botar uma gravata, ficar todo formal, botar aqui um charuto, fazer uma fumaça aqui no cenário, pegar um copo de uísque, eu vou passar mais autoridade. Então eu vou fazer isso. Imagina que eu me fantasio desse personagem. O que vai acontecer? Eu vou atrair para o meu ecossistema pessoas que se conectam com isso. Ou seja, eu vou atrair para o meu ecossistema pessoas que não têm nada a ver comigo. Percebe? Olha o tiro que eu tô dando, né? O tiro no pé. Porque eu vou atrair pessoas que não se conectam com o que eu verdadeiramente sou. São essas pessoas que vão avançar para os meus cursos, para minha consultoria, para minha mentoria,
a nossa relação não vai ser tão boa, provavelmente. Por quê? Porque valores são diferentes, visão de mundo diferente, o que você espera é diferente, o jeito de se comunicar é diferente, é tudo diferente. Então, às vezes, você acha que o personagem está te ajudando, mas ele é um puta tiro no pé. Ele vai te atrapalhar e muito. Então, é muito melhor que você entenda qual que é a tua essência. O que você quer comunicar? Quem que é a pessoa do outro lado que você quer que conecte contigo? Vai de uma forma mais honesta, sabe? Quanto mais honesto você for com você mesmo, encontrando esse público certo, mais vai fluir. Teu negócio vai fluir de um jeito muito bacana. Eu falo, por exemplo, que na minha mentoria, eu não acredito em coincidência. Eu acredito zero em coincidência. Eu só atraio gente boa para minha mentoria. Eu só atraio gente do bem, gente que quer trabalhar, que quer construir, que é uma galera que não quer dinheiro fácil, que não quer vender qualquer coisa, que se preocupa com o que vai entregar para o mentorado. Cara, eu quero vender uma mentoria de 5, 10, 15 mil reais, mas eu quero vender para a pessoa certa. Eu quero entregar o que eu sei. Eu quero que o meu mentorado pague 10 e fature 50. Eu quero que ele multiplique esse investimento. E não é à toa. Não é à toa que eu atraio esse tipo de gente. Por que eu atraio esse tipo de gente? Porque é isso que eu comunico. Eu me permito comunicar de uma forma muito honesta a quem eu sou. E atraio pessoas que estão muito alinhadas com isso. Então vai na honestidade, não cria personagem, porque esse não é o caminho. Você consegue ter um posicionamento forte. Para fechar essa linha de raciocínio, você consegue ter um posicionamento forte estando de blazer, e você também consegue ter um posicionamento muito forte não estando de blazer, não estando de terninho, não estando de batom vermelho, não bebendo água na taça, beleza? Esse é o ponto. O fato é, para a gente concluir, é que quanto mais forte for o seu posicionamento, ou seja, quanto mais bem você trabalhar todos esses elementos de construção de posicionamento que eu citei até agora, mais fácil é o teu fechamento de vendas. Então, repito, faz essa reflexão. Como que está o teu fechamento hoje? A venda está sendo fácil de converter? Você está conversando, apresentando, dando preço, as pessoas conseguindo tomar a decisão ali rápido? Perfeito, muito bom. Você tem provavelmente um posicionamento forte. Agora, a venda está difícil demais, tem que conversar, tem que apresentar, tem que explicar, papapá, tem que flexibilizar e não sei o que, abrir uma condição. Sinal de alerta. Quanto mais difícil estiver o teu fechamento de venda, mais fraco tá o teu posicionamento, e aí esse posicionamento fraco torna a parte comercial mais chatinha ali, mais difícil de você conseguir lidar. Beleza? Entendido tudo, eu vou falar aqui. Se você quiser acessar minha metodologia completa de construção de posicionamento, que é o método autoridade inquestionável, o link está aqui na descrição desse vídeo. Você entra lá, vê a página, vê tudo que tem de detalhe e aí você consegue garantir a sua vaga tocando lá no botão, beleza? No mais, se tu não está inscrito ainda no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal para te ajudar a acelerar o teu resultado dentro do mundo digital, vendendo os teus cursos, consultorias, mentorias e serviços, ok? E se você não me acompanha no Instagram, dá um pulo lá, @RômuloBandeiraIG, porque lá tem conteúdo todo dia para te ajudar nessa missão aí de crescer no digital, certo? Fico por aqui então, abraço para você e eu te vejo ao longo dos próximos vídeos aqui do canal.